E aí, mais análise de hoje? Hoje vamos falar sobre JSRE11, então vamos dar uma analisadinha em como é que tá o fundo. Aqui no relatório do mês de janeiro dele, hoje o fundo tá sendo negociado a 0,56 do VP, muito por conta de que o cap rate dele, ou seja, o que é o cap rate, né, Rafael? Cap rate nada mais é do que o valor total do imóvel dividido pela receita anual dele. Então, se eu tenho um imóvel de 1 bilhão que gera uma receita de 100 milhões, eu tenho um cap rate de 10% ao ano. Por quê? 1 bilhão dividido por 100 milhões é igual a 10%, né? É igual a 10% ao ano. E aí, no caso, isso é o cap rate. O cap rate do JSRE, e isso de todos os imóveis que são parecidos com os do JSRE, que são lajes corporativas AAA, muito bem localizadas, é de mais ou menos 6 a 7%. Como o fundo ainda tem uma vacância que ainda diminuiu esse mês e vem diminuindo mês após mês, um trabalho interessante que a gestão vem fazendo, o cap rate médio fica em mais ou menos 7%, 6% líquido. E aí, quando a Selic chega em 13%, 12%, o fundo cai a quase metade do VP para chegar num dividend yield perto desses valores de 12% mais ou menos. E aí, hoje o dividend yield dele mais ou menos, se você pegar nos status invest da vida, é de mais ou menos 9%, só que como ele vem conseguindo aumentar, né, diminuir a vacância e aumentar as locações, ele vem conseguindo aumentar a receita. Hoje o dividend yield médio dele, anualizado, se você pegar esse resultado de 0,48 e analisar, a gente está falando de um dividend yield de mais ou menos 11% ao ano, mais ou menos. E aí hoje eles comentam que nesse mês de janeiro eles tiveram a renovação e a alocação do 14º andar da Torre Marble e Ebony. Então a Boston Scientific, além de renovar, ela também fez uma nova alocação de 1.800 metros quadrados, ou seja, dobrou a quantidade, o que fez com que a vacância caísse de 3,7% para 3% em janeiro, e a vacância ela vem caindo pouquinho a pouquinho, e aí a gente ainda tem um ponto para falar sobre essa questão da vacância, mas um ponto interessante é que as locatárias não têm saído muito. Então toda vez que a gente está vendo uma renovação, o fundo ele tem conseguido, as empresas que estão alugando os imóveis, elas têm conseguido, elas têm ficado por mais tempo. Então toda vez que a gente fala de renovação, o fundo tem conseguido renovar os contratos, o que é bom para a vacância ainda não aumentar ainda mais. E aí eles comentam que esse vencimento vai ser só em 2030. Então, toda locação que você faz em 2025, você pega um contrato aí de 5 anos, você leva por mais tempo. Inclusive, a gente vai ver um pouco mais sobre isso mais na frente. E aí eles comentam que para 2025, o Funds from Operations, né, as receitas das operações normal, ela vai ser maior do que no ano passado, por conta das locações novas que tiveram e do término de vacância de alguns contratos. O que é término de vacância? Se eu fiz uma locação para você no mês de janeiro, muito provavelmente você não vai começar a pagar o aluguel já em janeiro, ou vai pagar uma partezinha só. Por quê? Porque você tem todo um custo para levar a sua operação para esse novo escritório. Então a gente dá uma vacância, dá uma carência para você, que eles usaram o nome de vacância, a gente dá uma carência, normalmente você paga só depois do 30º, do terceiro mês, do sexto mês, então aí sempre depende do contrato, mas sempre tem essa vacância. Que é a mesma situação que a gente está vendo na RBRP11, eu vou deixar o vídeo aqui no card para você assistir depois. Mas é interessante porque muito provavelmente você não vai ver ninguém comentando sobre isso. Só que quando a gente tem o término de carência, a gente tem um aumento do dividend yield. E isso faz com que o dividend yield, o dividendo do fundo aumente e o dividend yield, por consequência, também aumente. E aí muitas vezes aumenta o valor da cota também. Mas de toda forma, assim, a projeção para esse primeiro semestre é entre 48 e 56 por cota. E aí, se a gente pegar uma média disso aqui, que vai dar mais ou menos 52, que inclusive foi o resultado desse mês, só que eles optaram por não distribuir esses 4 centavos, se a gente falar da média disso daqui, daria mais ou menos um dividend yield de 11% ao ano. Não sairia muito desse valor aqui, que seria anualizado, né? Mas, de toda forma, já aumentaria um pouco o dividendo. Se a gente falar do segundo semestre, talvez a gente consiga chegar, se a cota continuar a 0,56 do VP, talvez a gente chegue em mais ou menos 12% de dividendo, o que é bom, porque investir nas melhores lajes corporativas do Brasil é um bom dividend yield, né? Mas aí a gente teria... E o que poderia fazer o valor da cota aumentar. De toda forma, é um fundo que ele segue meio paradão, assim, não tem muito para onde ir, mas a gente já comenta um pouco mais sobre todas essas questões. E aí a gente também tem a despesa com o CRI do Rocha Verá, porque embora seja um valor pequeno, de mais ou menos 6% de alavancagem, compromete muito do resultado, compromete mais de 10% do resultado, né? Quase 15% do resultado. Então compromete muito do resultado esse CRI, né? Esses juros aqui comprometem muito o resultado do fundo. Então o bom seria amortizar ele o quanto antes possível. O resultado foi de 52 por cota. E aí o CRI que a gente comentou, CDI mais 2,5, que sinceramente está fora de qualquer nível razoável de juros, mas de toda forma o fundo optou por fazer essa alavancagem, já que ele não tinha de onde tirar dinheiro, né? Foi um movimento que aconteceu
há mais ou menos um ano atrás, e aí ele fez essa nova alavancagem, mas de toda forma foi uma alavancagem ruim, foi uma alavancagem feita no desespero, feita às pressas, né? E a gente tem também a vacância financeira hoje do fundo, que se a gente estiver falando que a vacância cair para zero, ele conseguiria distribuir um resultado de mais ou menos 56 por cota, que daria mais ou menos 57 por cota, que daria mais ou menos um dividend yield de 12%. Então a gente chegando lá, né? Chegando lá, e aí o fundo provavelmente não vai ficar tão depreciado a VP, principalmente se a gente estiver falando de um cenário em que a Selic abaixe um pouco. Então a gente espera isso acontecer. Quando a gente fala de maiores exposições, é o Tal Hybrid com 50%, é o Ebony e o Marble, né? Que inclusive o KNRI também tem participação, vou deixar o vídeo aqui no card pra vocês verem, com 20%, o Paulista com 20% e o Nações Unidas com 15%. E aí o que eu acho interessante, inclusive o CRI Venâncio, né? Eles compraram esse CRI Venâncio aqui, a IPCA mais 12% quase, pra conseguir ter um rendimento um pouco maior pra pagar os juros da dívida. Compraram mais ou menos 10 milhões, foi nesse mês, inclusive. É o CRI Venâncio que a gente já viu no... Se eu não me engano, qual que foi o fundo que a gente viu o CRI Venâncio? Foi no CVBI 11, vou deixar o vídeo aqui no card pra vocês assistirem também. Comprou uma participação aí no CRI Venâncio, mas... O que eu acho que seria interessante o fundo fazer? Claro que teria que ver se esse CRI do Rocha Verá não tem multa de pré-pagamento, então uma multa quando você paga adiantado, pra ver se realmente não faz sentido... Pegar todos esses fundos, que ele vem conseguindo diminuir a exposição a fundos, principalmente com o movimento do HGPO que teve. Pegar todo esse valor que tem em fundos, que antes era até mais, era 40 milhões, mas pegar todo esse valor, pegar esse valor em CRI aqui, pegar o valor que tá em caixa, pegar tudo isso e amortizar do CRI pra ficar mais ou menos 100, amortizar 35 milhões do CRI, ficar só 100 milhões, e os juros impactar menos, né? Porque seria bom pro fundo a gente conseguir aumentar o dividend yield do fundo com essa movimentação aqui. Enfim, mas aí o fundo, a gestão do Safra aqui, ela me parece uma gestão que ela pensa muito a longo prazo. Então, se cara, hoje o fundo tá 0,56 do VP, pra eles tanto faz. Se o fundo cair é 0,2 do VP, pra eles tanto faz. Eles estão pensando daqui 2, 3 anos. Inclusive a própria compra desse CRI aqui, a IPCA, já mostra o long e short que eles estão fazendo, né? Então eles estão fazendo short em CDI e long em IPCA. E aí é basicamente o que eles estão fazendo aqui. Então dá pra ver que, cara, isso vai demorar mais uns 2 anos, né? Pro IPCA ser maior do que o Tesouro IPCA pagar mais do que o Tesouro Selic. Então é um movimento que tá falando de 1, 2 anos pra frente. E a gestão sempre parece estar pensando nesse longo prazo. Então... Hoje me parece que eles não estão comprometidos assim, não, vamos fazer o fundo ficar redondinho em 2024 ou em 2025. Não, vamos fazer o fundo ficar redondo lá em 2028, aí a gente conversa. Então, parece ser muito mais algo nesse sentido que a gestão busca fazer do que algo para um curto, médio prazo, né? Quando a gente fala de revisional, é bom, é o mesmo cenário da RBRP11, também é o mesmo cenário de boas lajes corporativas, da maioria das lajes corporativas, que é o seguinte: poucos vencimentos nesses 3 primeiros anos, porque os contratos foram feitos atualmente, então os contratos foram feitos em 2023, 2024, 2025, então é um vencimento lá para 2026, 7 e 8, né? Então é basicamente o que a gente pode ver aqui, que a gente só tem o vencimento dos contratos sendo relevante em 2027, e aí a gente tem algumas revisionais nesses anos de 25 e 26, que é bom, porque é um cenário 25 e 26, e também 2027 vai estar com um cenário um pouco mais positivo para lajes, na minha visão. Então essa revisional vindo aí pode ser bem positiva. E aí a gente tem o Vale, que é o tempo médio de duração dos contratos em 4 anos, que é justamente por conta disso, os contratos acabaram de serem feitos. A vacância de 2023 das lajes corporativas era muito maior do que a gente está tendo hoje. Inclusive 2024 foi o melhor ano de locação para lajes corporativas desde 2019. Então ali nos últimos 10 anos só teve 2 anos que foram tão bons quanto 2024, que foi 2024 em si, 2019, para lajes corporativas. Então, a gente tá falando que os contratos foram feitos, muitos contratos foram feitos em 2024, mais ou menos. Então, a duração deles ainda é longa. E aí a gente tem um reajuste contratual, muito foi feito nesse último trimestre de 2024, então até por isso uma explicação aí pro aumento do yield do fundo, né, da receita do fundo nesse último mês agora de janeiro. Alocação por inquilino aqui, boa parte em seguro, saúde e tecnologia, não tem muito o que falar. E aí a gente tem os imóveis do fundo, que sinceramente não mudaram nada, né, porque a gente tá falando de Tal Hybrid, o imóvel que é 100% do fundo, AAA, localizado... Cara, o imóvel é bem localizado, a única coisa que pega e faz o fundo sofrer no atual cenário é o fundo... eu tô no hotel aqui, essa cadeira é horrível, mas é o fato do fundo ter um cap rate de laje corporativa AAA, que é de 6% líquido. E aí, na hora que a Selic chega em 12%, ninguém quer saber de 6% líquido, e aí, cara, o fundo cai, e é o que acontece. Mas assim, os imóveis são muito bem localizados, são no melhor padrão construtivo, não tem muito o que falar, não. Olha que lindo também o hall, né, a entrada ali, a recepção
do Tower Bridge, não tem muito o que falar, o fundo com a vacânciazinha pequena, esse imóvel com a vacânciazinha pequena, a gente também tem uma vacânciazinha pequena no Rocha Verá, que inclusive é do KNRI também, né, o KNRI tem uma indisposição de 20%, se eu não me engano, AAA, bem localizado, na Shukri Zaidan, não tem muito o que falar não, nas Nações Unidas, perto da Shukri Zaidan, aqui também a gente tá falando de Berrini, a gente também tem o Nações Unidas aqui, que é 64 do fundo, AAA também, 0 de vacância. Cara, não tem muito o que falar. E aí a gente tem o imóvel da Paulista. Aí sim eu tenho uma coisa pra falar, que é os imóveis da Paulista, né? O fundo tem 100%. Classificação AA, né? AA. Porque a Paulista, é engraçado comentar sobre isso, é uma região que, embora seja bem localizada, a gente tá falando que são imóveis antigos, né? Inclusive, eles nem falam... Normalmente, eles sempre falaram, olha, esse imóvel foi construído em 2013, esse aqui foi construído em 2008, o Tower Bridge foi construído em 2013, então são imóveis aí que já tem mais de 10 anos. E aí, na hora que ele vai falar do Paulista, ele não fala de quando foi construído, ele fala do retrofit. Por quê? Porque são imóveis muito antigos. Então, a Paulista que tem esse modelo de imóvel espelhado, né? Então, os imóveis deles são antigos, são imóveis que, sinceramente, não tem o melhor padrão construtivo porque já estão velhos. Até falando do interior deles, são interiores menores, né? Mal aproveitados, poderia falar eu. E aí, o que eles fazem pra deixar o prédio um pouco mais bonito? Já que a localização é boa, né? E você não quer você não quer botar um prédio ruim numa localização boa. Então, eles colocam esses espelhos aqui pra ficar esses prédios espelhados da Paulista, pra parecer que é um pouco mais novo do que de fato é. Então, eles falam do retrofit 2012, e aí tem a classificação AA. Por que não AAA? Porque é antigo. Porque se fosse um prédio, se demolisse isso daqui e construísse outro, quem sabe a gente falaria de um AAA, né? Mas, de toda forma, sobre o JSRE é isso. Não tem muito o que falar do fundo. O fundo aí segue estável e é um fundo que você tem que investir mais pro longo prazo. Todas as movimentações, tanto da gestão quanto até mesmo da natureza do fundo, do modelo do fundo, movimentações que a gente são movimentações que você tem que pensar num longo prazo aí de 3 a 5 anos para poder investir no fundo. Se você não estiver disposto a investir nesse meio tempo, o JSRE 11 talvez não seja pro teu perfil. Inclusive, se você quiser saber como montar a melhor carteira pro teu perfil individual, vou deixar o link da comunidade Sininho aqui na descrição. Inclusive, já assiste os vídeos que estão no card, deixa teu like aí, compartilha esse vídeo no grupo de amigos. Qualquer dúvida ou comentário, pode sempre deixar aí que eu sempre leio e respondo vocês. E aí eu deixo meu convite para você conhecer a comunidade Sininho aqui no link da descrição. Fechou? É isso, é nóis e...